A vida escolar tinha seu ritmo previsível. Acordar cedo, evitar olhares curiosos, responder professores, sobreviver até o sinal da saída. Mas, naquela semana, a rotina foi interrompida por um anúncio inesperado nos altos-falantes do corredor principal. Atenção, alunos do segundo ano! A voz da diretora soou metálica, cortando o ar morno da manhã. A feira de talentos acontecerá nesse sábado. Participarão apenas os inscritos previamente. Agradecemos o empenho e esperamos uma apresentação memorável. De mim, que evitava qualquer tipo de exposição, já se preparava para ignorar o evento, até que viu o seu nome, rabiscado de forma tosca no cartaz colado no quadro de avisos. Dança? Ele murmurou, incrédulo, franzindo a testa. Ah, você viu, Rosuki disse, surgindo atrás dele com um sorrisinho culpado. Desculpa, mas a escola precisava de mais participantes. E convenhamos, você dança bem pra caramba escondido. Jimin suspirou profundamente, já prevendo o desconforto que aquilo traria. Eu odeio você. Eu também te amo, Jiminy, respondeu com um beijo estalado na bochecha antes de sair, escapando da provável bronca. Foi só então que Jimmy notou o nome logo abaixo do seu. John Jong-gu. Dança solo, a mesma categoria, a mesma apresentação. Isso só pode ser brincadeira, né? Então a gente vai ter que dividir o palco? Jong-gu perguntou no dia seguinte, encostando de forma despreocupada no armário ao lado de Jimmy. Não só dividir o palco. O ensaio é conjunto e começa hoje. Jong-gu arqueou uma sobrancelha, desconfiado. Isso foi uma armadilha do Rosuki? Com certeza. Jimin respondeu sem jeito. A sala de dança da escola era ampla e arejada, com espelhos cobrindo uma das paredes e caixas de som antigas no canto. A luz natural entrava pelas janelas altas, desenhando sombras no chão de madeira clara. Tinha algo reconfortante naquele lugar, silencioso, até o momento em que os dois ficaram frente a frente sozinhos. Jong-gu tirou o casaco com um movimento simples, revelando a camiseta preta justa. Jimin desviou o olhar rapidamente, como se não quisesse ser pego olhando demais, ou sentindo demais. Vamos começar? Jong-gu perguntou, ligando o som. A batida intensa preencheu o espaço, marcando o compasso de uma música cheia de curvas e pausas. No começo, dançaram com uma distância educada. Passos controlados, olhos fugitivos, cada um respeitando o espaço do outro como se pisar mais perto fosse uma invasão. Mas a música não permitia evasivas por muito tempo. Aos poucos, os corpos foram se ajustando. Jimin girava, Jong-gu recuava. Jong-gu avançava, Jimin respondia. A coreografia exigia sincronia e confiança. E, por mais que não dissessem nada, estavam tentando. Num dos momentos mais complexos, Jong-gu precisava segurá-lo pela cintura e girá-lo. Quando o fez, os dedos hesitaram sob o tecido da camiseta, como se pedissem permissão antes do toque. Jimin sentiu a pele arrepiar, mas não recuou. Apenas apoiou a mão firme no ombro de Jong-gu, permitindo-se confiar. O giro saiu limpo, fluido, quase bonito demais para parecer ensaio. Quando pararam, ficaram a poucos centímetros um do outro, os rostos ofegantes e os olhos indecisos entre sustentar ou desviar. A música seguia, mas, por um instante, não parecia importar. Jimin foi o primeiro a recuar um passo. Não como quem foge, mas como quem precisa de tempo para entender o que está sentindo. O giro ficou bom, comentou, tentando soar neutro, mas a voz saiu mais baixa do que o esperado. Jungwoo assentiu, os olhos ainda presos aos dele. É, ficou. E voltaram para a posição inicial, como se o momento não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Ficou ali, entre os dois, como uma nota sustenta no silêncio. Jimin piscou primeiro e desviou o olhar, afastando-se um passo. O coração martelava no peito. De novo, disse tentando soar firme. Precisamos repetir mais uma vez. Jongwoo assentiu, mas sua voz saiu rouca, quase um sopro. Claro. 3 horas depois, os dois estavam sentados no chão da sala, ofegantes, suados, com garrafas de água nas mãos. O som dos próprios batimentos ainda parecia mais alto do que qualquer música. Eu não sabia que você dançava tão bem, Jimin comentou, puxando a barra da camiseta para secar o rosto. Jongwoo observou por um instante, antes de responder, a voz baixa, mas direta. Eu não sabia que você confiava em alguém a ponto de se deixar guiar. Jimin hesitou. As palavras o atingiram como algo que ele não estava pronto para ouvir ou admitir. Você me pegou de surpresa, disse, sem encará-lo. Não sei como reagir quando alguém me olha. Desse jeito. Que jeito? Como se me enxergasse de verdade. Jungkook permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo o próximo passo com cuidado. Então tirou a bandana do pulso e estendeu para ele. Fica com isso. É o meu amuleto da sorte. Jimin olhou o tecido, depois para Jungkook. E por que tá me dando? Porque eu não quero que você desista dessa apresentação.
Jimin segurou o tecido entre os dedos, sentindo a textura ainda quente, marcada pelo suor de Jongwoo. Um arrepio discreto percorreu sua espinha. Não era só o gesto, era o que ele carregava. Por que você se importa? Perguntou num tom quase inaudível. Jongwoo desviou o olhar por um breve momento, antes de encará-lo de novo sem rodeios. Porque você me faz querer ser alguém melhor. O coração de Jimin disparou, e naquele instante ele soube que não era só pela dança, nunca tinha sido. No sábado, o salão da escola estava lotado. Pais, colegas, professores, todos se amontoavam nas cadeiras, ansiosos pelo início da apresentação. Nos bastidores, Jungkook ajeitava a roupa quando o celular vibrou, uma mensagem de sua mãe. Seu pai não quis vir. Disse que isso não é coisa de homem, mas eu tô aqui. Vai ser incrível, meu filho. Ele fechou os olhos por um instante, sentiu algo dentro de si se apertar e, ao mesmo tempo, se reconstruir em silêncio. Jimin chegou logo depois, a bandana de Jongwoo agora amarrada com cuidado no pulso. Pronto? Perguntou, a voz suave, mas firme. Jongwoo respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que sim. Agora eu tô. Quando a música começou, o mundo inteiro desapareceu. A dança era uma história contada em gestos. Aproximação, resistência, rendição. Era toque, era impulso, era respiro. E quando o último passo foi dado, com Jimin nas costas de Jongwoo, os rostos encostados, os corações acelerados no mesmo ritmo, o salão explodiu em aplausos. Mas eles não ouviram, eles só conseguiam sentir. Nos bastidores, ainda ofegantes, os dois se encararam em silêncio. Foi intenso, Jimin disse, a voz ainda instável, procurando pelas palavras certas. E verdadeiro, Jungkook completou, com um olhar firme e vulnerável ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio de algo que ainda não tinha nome, mas já pesava no ar entre eles. Quando Jimin se virou para ir embora, Jungkook segurou seu pulso. Espera, tem algo que eu preciso fazer. Jimin se virou devagar, os olhos encontrando os dele com uma calma inquieta. Jongwoo, com delicadeza, encostou a testa na dele. Os dois fecharam os olhos no mesmo instante, como se o gesto fosse por instinto. Obrigada por dançar comigo, murmurou. Obrigada por me deixar ver quem você é. Jimin respondeu com um meio sorriso que tremia nos cantos. E ali, entre sorrisos tímidos, batimentos acelerados e o cheiro compartilhado do palco, eles souberam. Algo estava mudando. Algo que, além de passos ensaiados, algo que não podiam e não queriam mais negar.